Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Olha lá, né, quem já fez aí os 6 módulos do nosso curso de Inteligência Emocional, muita gente mandando feedback, falando que gostaram, uns gostam de um módulo mais do que o outro. O importante é que você está caminhando rumo a ser inteligente emocionalmente, porque só assim nós teremos competências emocionais suficientes para superar a crise. Gente, hoje eu vou falar sobre relacionamento, né? Relacionamento interpessoal. E aí vamos trabalhar 4 tipos de relacionamento, né? Quando a gente fala em relacionamento interpessoal, essa capacidade que você tem de se relacionar consigo mesmo e com os outros, né? Capacidade de você conviver bem com as pessoas. E aí nós temos o relacionamento social, aquele relacionamento com os amigos, com as pessoas, o relacionamento familiar, dentro da própria família, o relacionamento amoroso, de namoro, noivado, você que é casado, e mesmo você que procura alguém especial para a sua vida, e também o relacionamento nos ambientes de trabalho, o relacionamento profissional. Em tudo isso, as nossas características, aptidões, o nosso jeito de ser, ele pode ser aprimorado para a gente melhorar a qualidade das nossas relações. Porque não é só quantidade de relação, é a qualidade da relação que conta muito. É a nossa capacidade de sim relacionar-se bem com o outro. Esse é um ponto fundamental. Olha, lembre-se, embora nós já vamos entrar no 7º módulo, aquelas pessoas, amigos, parentes, que você quer ajudar com este curso, elas ainda podem fazer. A plataforma ela vai estar disponível até o dia 10 de abril. Para você também, até dia 10 de abril ela está disponível. Depois do dia 10 de abril eu tiro do ar a plataforma, mas até o dia 10 de abril você pode assistir todas as aulas e quem puder entrar agora, você pode convidar, porque esse curso vai ajudar muita gente, uma pessoa de sua família, um amigo, né? Um colega seu de trabalho. E se você está gostando desse curso, tenho certeza que vai ajudar muito essas pessoas, tá bom? Então vamos todos ajudar uns aos outros nessa questão da inteligência emocional. Bom, pessoal, todo mundo quer se relacionar bem, né? Ninguém quer ficar perto de alguém que não é bom de relacionamento, que as pessoas têm dificuldades de relacionar com elas. Então, as pessoas tem no relacionamento, né, muitas conquistas. Às vezes, por um bom relacionamento, a pessoa te indica por um emprego, te indica para uma vaga de emprego. Por um bom relacionamento, a pessoa consegue interceder por você diante de uma situação. Por um bom relacionamento, você conquista novas amizades, você pode conquistar avanços na sua carreira, na sua família, por estabelecer um bom relacionamento familiar, você pode melhorar a sua convivência com as pessoas. Então, relacionar-se bem é fundamental para todos nós. Nós precisamos nos relacionar bem. Agora, algumas coisas que eu quero trazer para vocês sobre relacionamento, que a gente tem que tomar muito cuidado e a gente tem que parar para pensar e olhar para nós mesmos para que a gente possa se gerenciar, O primeiro ponto deles é que muitas vezes no relacionamento, vamos começar aí falando daquele relacionamento que a pessoa cria com o outro de dependência ou de codependência, né? Eu quero que a pessoa fique dependendo de mim. Isso acontece muitas vezes em casa. Às vezes, né, a própria mãe quer que o filho dependa demais de si, os próprios pais querem que o filho dependa. Às vezes o pai, a mãe é dependente, não deixa que o outro cresça, né? Constrói um relacionamento que ele não é saudável. Então esse relacionamento ele não é bom. E às vezes uma dependência que se cria assim, né, entre um amigo, entre uma amiga, entre uma situação de trabalho. Às vezes tem gente que é codependente de um colega de trabalho, até do seu chefe, ou um chefe que é codependente até de uma pessoa que ele trabalha. Então a codependência, às vezes a gente não percebe o quanto nós somos codependentes em muitas questões, ou seja, essa dependência o tempo inteiro do outro, que a gente não consegue dar passos, aí a gente não consegue ter segurança, estima, confiança para caminhar na vida, porque os relacionamentos, eles têm que ser livres, eles têm que ser saudáveis, eles não podem ser doentios, ciumentos. E outra grande questão que a gente olha nos relacionamentos, muitas vezes acontece muito no ambiente empresarial, às vezes é a inveja que a pessoa tem, né? A pessoa alimenta uma inveja pelo outro. Verdadeiramente, ela não é capaz de se alegrar com a alegria do outro. Ela não é capaz de ficar feliz com o sucesso do outro. Ela começa a gerar uma inveja. E por ali, ela começa já a fazer uma fofoca, ela já começa a falar mal do outro, ela começa a ter uma crítica excessiva com relação a um colega de trabalho. E às vezes isso ocorre também na família. Às vezes isso ocorre também na relação de amizade. Então, esse é um ponto fundamental para a gente perceber qual é o meu sentimento.
sentimento, o que eu sinto pelo outro, né? O que eu sinto pelo grupo, por aquela tribo e por determinada pessoa no grupo que talvez tenha determinado talento, e eu sinto uma inveja. Sempre digo o seguinte, a inveja, ela é um sentimento que está no ser humano. O que você precisa é gerenciar. Quando você percebe, quando você sente isso, fica mais fácil. Quando você percebe que você sente algo, né, uma crítica, ou você está fazendo uma crítica excessiva com relação ao colega, ou um julgamento, se você percebe isso, você é capaz de refletir, de meditar, entender isso nas relações, você consegue se gerenciar, parar, para quê? Para poder aí sim conviver com o outro, aí sim respeitar a relação com o outro. Então esse é um ponto fundamental que a gente tem que estar atento. Uma coisa que mata os relacionamentos, sim, é a fofoca, né? Eu falo que é a língua grande, é aquele fato das pessoas no ambiente de trabalho, tá aquele ambiente pesado, aquele ambiente que é de fofoca, que qualquer coisa comenta do outro, mal do outro, né? Então esse tipo de atitude não é muito bom. Você sabia que a maioria das pessoas elas são demitidas não é por competência técnica, é por problemas comportamentais, onde que o relacionamento interpessoal é um dos principais, porque hoje as empresas querem pessoas que sabem se relacionar umas com as outras, pessoas que sejam de equipe e não sejam tão individualistas, porque o individualismo, o egoísmo, ele atrapalha o bom relacionamento, o relacionamento interpessoal. E aí eu quero trazer para você algumas coisas que são fundamentais para melhorar o seu relacionamento interpessoal, que deve ser cultivado. A primeira coisa é esse autoconhecimento, que a gente tanto insiste. O autoconhecimento de como você lida com as relações. O autoconhecimento de você, quando você, por exemplo, não sabe lidar consigo mesmo, né? Quando você não sabe lidar com os seus sentimentos, com as suas emoções, você deixa a raiva, a inveja dominar você. Eu me lembro de um filme que vai ajudar bastante a gente. Autoconhecimento e autocontrole. Você lembra daquele filme Náufrago, que o Tom Hanks, né, vai parar numa ilha sozinho e daqui a pouco ele fica tão nervoso, tão irado, que ele começa a chutar as coisas, ele tem uma explosão emocional. Mas daqui a pouco ele tem uma estratégia para vencer, para ter autocontrole. Ele cria um personagem, né? Lembra do seu Wilson? Ele cria um personagem. E aquele personagem, né, ele começa a se relacionar com ele. Aquele personagem, ele começa a conversar com ele. Aquele personagem é uma estratégia emocional que ele teve para não deixar que a raiva, o tédio, a solidão o dominasse. Então, a partir daquilo ali, ele começa a conviver. Mesmo ali sozinho, ele cria essa estratégia emocional. Então, a importância da gente se conhecer, entender as nossas reações, porque tem determinadas pessoas que a gente não gosta e às vezes a gente critica demais, julga demais, e isso pode sim ser um fator que atrapalha o nosso relacionamento interpessoal. A gente conseguir cativar e conquistar o outro, a gente conseguir ter relações saudáveis com o outro, que sejam livres, sem codependência. Aí um ponto essencial, de fato, é o autocontrole. O autocontrole é fundamental para a gente relacionar bem com o outro. Porque em muitos momentos, seja no trabalho, seja em casa, a gente vai ficar chateado, a gente vai ficar com raiva, a gente vai ficar, como dizem, né, pé da vida. Então o autocontrole ele é fundamental. Por isso que o nosso controle de resposta espontâneo ele é fundamental. Porque se eu tenho uma explosão emocional, eu estou dando uma resposta que ela não é adequada para aquele momento, né? Porque a raiva, quando ela é gerenciada dentro das emoções, ela fica muito mais fácil você conseguir sim conviver com o outro. Você vai ter uma abordagem diferente, você vai ter um autocontrole que é fundamental para cultivar bons relacionamentos. E isso vai nos ajudar a crescer. Então, essa atitude positiva do autocontrole, ela é cultivada. Então aí a gente tem uma resposta de controle espontâneo. Em vez de um controle atrasado, que é o que a raiva, a explosão emocional nos leva, e uma resposta que ela seja espontânea. E também assumir a responsabilidade, porque ou eu assumo a responsabilidade ou dou um de vítima. Dar um de vítima, né, numa relação, seja no trabalho, seja em casa, seja ali com o seu par amoroso, é justamente quando você começa a criticar e dizer o seguinte: olha, eu não sou responsável por isso, não importa a causa. Mas e se você pensar assim, poxa, eu posso me responsabilizar por isso independente da causa, correto? Aí sim você tem uma resposta de atitude positiva no relacionamento.
aí você vai desenvolver o relacionamento, você vai cultivar o relacionamento de maneira mais produtiva. Isso gera crescimento. E lembrando também o alcance, quando a gente fala em autocontrole, o alcance, lembrando que as coisas vão passar, que, por exemplo, a crise, ela não é para sempre, né? Nem um momento bom é para sempre, nem um momento tão ruim é para sempre. Tudo pode passar, ela tem um alcance. Se eu tenho consciência desse alcance da crise, se eu tenho consciência desse alcance, que isso vai chegar uma hora que vai passar, eu vou me trabalhando e vou aprendendo o máximo possível que eu puder nesses relacionamentos que eu tenho. Lembra, voltando de novo ao filme, O Náufrago, lembra que Tom Hanks guardava um presente para quando ele sair? Aquele presente era uma forma de saber, opa, isso é limitado, isso vai passar. Então é uma estratégia dele dizer para ele mesmo que ele teria a oportunidade de sair. E no filme, né, realmente ele guarda o presente e entrega o presente ao final do filme para quem já assistiu, né? Então a adversidade, ela tem um período, gente. Então, se nós soubermos disso, nós não vamos colocar nos nossos relacionamentos mais do que eles podem, no sentido de esperar muito do outro, né? E quando nós somos frustrados, nós ficarmos altamente chateados com a outra pessoa, de tal maneira que a gente não consiga se recuperar disso. Tá? Se recuperar e voltar a ter um relacionamento maduro. Então esses são alguns pontos importantes para a gente gerar e crescer no relacionamento, ou o nosso autocontrole, para que a gente saiba conviver com as pessoas. E aí entra também alguns pontos importantes dentro do autocontrole, a capacidade de você parar, de se gerenciar, e aí leva o quê? Leva à reflexão. Pera ainda, eu me conheço, eu conheço o outro, eu entendi bem a situação, eu fiz uma interpretação da situação, eu refleti sobre a situação antes de tomar uma atitude, isso é fundamental. E agir procurando os outros, procurando crescer. Dentro disso aí, gente, o que acontece conosco? Muitas vezes, os nossos relacionamentos eles não são tão saudáveis porque a gente não se conhece profundamente. Às vezes o outro conhece a gente melhor, né? Vocês já ouviram falar na janela de Johari? É uma ferramenta muito boa para o autoconhecimento e vai ajudar vocês a refletirem. Há coisas que são conhecidas por nós, dentro da nossa intimidade, há coisas que só o outro conhece da gente, há coisas que tanto eu como quem convive comigo conhece, e há coisas que nem eu e nem o outro conhece, que são áreas totalmente desconhecidas, né? Então, vamos lá. Primeiro, tem coisas que eu conheço de mim e que o outro conhece também. São áreas abertas, minhas qualidades, meus defeitos, bem visíveis. Então, área aberta, tanto eu conheço, como quem se relaciona comigo também conhece. Agora, existe uma área que é cega, tá? Essa área cega é aquela que eu não conheço, mas os outros percebem de mim, né? Os outros têm um feedback em relação a mim que eu não estou percebendo. Eu não estou percebendo que eu ajo daquele jeito, que eu faço daquele jeito, que eu estou fazendo algo, às vezes até em forma de manipulação e não de influência em relação ao outro, né? Então os outros estão percebendo isso e às vezes eu não percebo. Essa área é chamada área cega. A área oculta é aquela área que é conhecida pela pessoa, eu conheço, mas o outro não conhece de mim. É aquelas verdades, aquelas intimidades, aqueles segredos íntimos, aquelas coisas que estão lá dentro de mim, que eu tento esconder o máximo possível e que eu não quero aparecer, porque às vezes eles me dão medo, me dão vergonha, me dão insegurança e o outro não conhece. Isso é uma área oculta. E existe a área desconhecida, nem eu conheço, nem o outro conheça, né? Está lá como se fosse lá no fundo do iceberg, né? Ainda está desconhecido para todo mundo. Por isso que o autoconhecimento, né, o relacionamento verdadeiro, sincero, autêntico com o outro é importante. Por isso que é muito bacana de vez em quando a gente perguntar do outro: o que você acha de mim? O que você pensa das minhas qualidades, dos meus defeitos? Você tem algo que você acredita que eu possa melhorar? Gente, isso é muito rico, né? Aquela pessoa que convive com a gente, quando a gente pede um feedback da gente, quando a gente chega com humildade e pede, isso daí faz com que a gente se valorize mais enquanto pessoa, com que o outro goste mais da gente, que a gente se sinta-se mais valorizado e a gente se conhece a partir disso também. Ou entendendo, né, que isso é verdadeiro ou não, tem coisas em mim que precisam melhorar. Como que nós nos relacionamos muitas vezes com a atitude que a gente adota? Existe atitude passivo, agressivo e assertivo. O ideal é que você seja assertivo com o outro, né? Assertivo é quando você se equilibra, quando você de fato, né, sabe ter uma relação saudável, sabe escutar o outro, sabe falar na hora certa. E eu vou dar algumas dicas da assertividade. Mas eu quero falar para você antes de muitas vezes da atitude passiva. Tem gente que é passivo, ele aceita ser dependente.
ele é aquela que a gente fala assim, Maria vai com as outras, né? Ou seja, tudo ele muda a opinião, ele aceita tudo, ele não sabe se posicionar, não sabe colocar o seu ponto de vista, né? É totalmente passivo na relação. Então, ele nunca demonstra a sua identidade, esse que é o risco, tá? Que essa pessoa pode ocorrer. Ele não demonstra a sua opinião, ele vai estar sempre diminuindo o seu valor se ele não tomar cuidado, tá? Então, essa é a postura muitas vezes passiva. Agora, tem gente que se relaciona de modo agressivo, né? Ou seja, ele está sempre impondo, colocando sua opinião de uma maneira mais impositiva, né? Ele, nas palavras, ele é agressivo na maneira de falar, na maneira de explicar. Às vezes até o que ele fala está correto, mas o como ele fala é que precisa ser desenvolvido. Chama-se a postura agressiva, né? E tem a postura passiva-agressiva, a pessoa faz um jogo, tem hora que ela é passiva, tem hora que ela é agressiva, né? E tem a postura mais adequada para crescer o relacionamento, para melhorar a qualidade do relacionamento, é a postura assertiva. Na postura assertiva, eu sou firme, né? Sabendo conversar, sabendo falar, sabendo ouvir adequadamente, né? Então, alguns pontos aí da assertividade que é importante. De tudo, você precisa cultivar muito bem as relações. Cultivar as relações, ela é fundamental. Então, algumas questões que são importantes, o ouvir. Agora, não é um ouvir de qualquer jeito, é um interesse genuíno, gente, verdadeiro, né? Mostrando interessado naquilo que o outro está falando, se fazendo presente com o outro, estando 100% ali quando o outro está falando. Nós, muitas vezes, temos esse defeito, e eu realmente tento me policiar também sobre isso, que muitas vezes hoje com as redes sociais, o celular, às vezes a gente está dando mais atenção para o celular do que para a pessoa, a gente não olha olho no olho, né? Às vezes a gente não escuta adequadamente, né? Então como é que eu vou aumentar a qualidade do relacionamento? Como é que eu vou me aprofundar se eu não estou escutando o outro verdadeiramente? Às vezes o chefe, o colaborador está numa conversa, o colaborador vem conversar com o chefe, ele está olhando para o outro lado, ele está olhando ali para o computador, ele está olhando totalmente no olhar contrário àquele que é o olhar do seu colaborador, e ele responde às vezes assim, ou seja, não houve o olho no olho, o escutar, o prestar atenção, o se importar verdadeiramente com o outro. Dizem que as pessoas não estão nem aí para aquilo que você vai falar para elas, até que você demonstre verdadeiramente, genuinamente, que você se importa com aquilo que elas estão falando para você. Quando você demonstrar que você se importa de maneira gratuita, genuíno, se fazendo presente, aí sim você vai conquistar essa pessoa, você vai conquistar o respeito dessa pessoa. Então ouvir é fundamental para as relações, ouvir é fundamental para crescer. Muitas vezes na família, às vezes os pais esquecem de ouvir os filhos, às vezes o esposo, a esposa já não conversam mais, né? O namorado e a namorada já não trocam ideias, opiniões, já não conversam sobre o seu dia de trabalho. Então isso é fundamental para a gente crescer a qualidade do relacionamento, tá partilhando a vida, tá partilhando as dificuldades, tá partilhando muitas vezes um desafio, tá podendo escutar genuinamente o outro. E aí escutar sem julgamento. Então esse é um ponto fundamental. O outro na assertividade é empatia, é a capacidade de sentir o que o outro está sentindo. É de fato se preocupar com o outro, se colocar no lugar do outro, dessa maneira que eu estou colocando, de maneira verdadeiramente, sentir com o outro. Então a empatia, ela faz com que a gente seja respeitado. Muitas vezes, presta atenção naquilo que eu vou falar, muitas vezes um colega de trabalho chega mal-humorado na empresa. Às vezes, alguém de sua família acorda mal-humorado. Muitas vezes, nós tentamos reagir da mesma forma, né? Ou seja, a gente olha para essa pessoa e a gente começa a julgar. Muitas vezes, sem ser empático, tentar entender o que o outro está sentindo, respeitar o que o outro está sentindo, colaborar com o outro, né? Se o outro, de repente, quer ficar em paz, quer ficar tranquilo, dar um tempo a ele. Ou seja, tudo isso, respeitar o sentimento do outro, isso é fundamental para a gente desenvolver a qualidade do nosso relacionamento. Então tudo isso, gente, nos ajuda a cultivar um relacionamento verdadeiro, um relacionamento sincero. Agora eu quero falar algo para você que é muito importante. Nos relacionamentos, muitas vezes nós vamos falar algo para as pessoas e aquilo que a gente fala pode ser até verdadeiro, para tentar ajudar o outro, mas às vezes é uma verdade que ela é sem amor. Então a gente tem aí o conteúdo de um lado e a motivação. O que te motiva a falar as verdades
que você tem falado para as pessoas, para os seus colegas, para os seus amigos, para os seus familiares. Então existe aquela verdade que é a verdade desamor, que o conteúdo ele é verdadeiro, eu precisava ouvir aquilo, era preciso falar, mas às vezes a forma de falar, a motivação foi para, para provocar o outro, foi para se vingar do outro, foi para cutucar o outro, né? Não houve um amor verdadeiro. Então quando você for falar algo para alguma pessoa, você se pergunte, é verdade ou é mentira? Qual é a minha motivação para estar falando isso para o meu colega de trabalho, para estar falando isso à pessoa que está do meu lado? Então, é uma verdade com um desamor, né? É também, de uma certa forma, uma covardia. E existe a verdade com amor, onde que o conteúdo é verdadeiro e o outro sente que você está falando com amor. Que existe uma motivação verdadeira de ajudar o outro a crescer, a resolver um problema, de fazer o outro perceber algo que ele não estava percebendo. Aí sim você está fazendo verdadeiramente para ajudar o outro, né? Agora existe a mentira dita com amor e a mentira dita com desamor, né? Então a mentira dita com amor, mas é mentira, não é verdade, né? E existe a mentira com desamor, né? Que aí é a pior de todas, porque além de ser mentira, é dito com desamor, né? A pessoa que é de fato, né? Ela está com um sentimento rancoroso em relação ao outro, aí ela vai e faz isso. Aí isso já não é positivo, isso não é legal. Agora eu quero trazer algumas ideias bem bacanas para ajudar você a cultivar os relacionamentos interpessoais. Então as dicas que eu quero trazer para você, eu vou dividir elas tanto em relacionamento profissional, como social, como relacionamento familiar e como relacionamento amoroso. No profissional, o que eu posso dizer para você? Em primeiro lugar, seja positivo. Encontre coisas positivas até mesmo naqueles colegas de trabalho que você acha chato, né? Você pode ver coisas positivas, porque se você só vê coisas chatas, você só vai criticá-lo. Isso não vai poder te ajudar. Isso não vai ajudar você a melhorar o relacionamento com a maneira como você é visto pelas pessoas no seu local de trabalho. Participando de reuniões, faça perguntas inteligentes, interaja dentro das reuniões. Nos corredores, pare, converse com as pessoas, dialogue, almoce com seu chefe, almoce com outras pessoas do seu departamento, interaja com elas. Busque fazer semanalmente, escolha 3 pessoas e faça perguntas para elas ligadas a um assunto que não tem a ver com o ambiente de trabalho, né? Sobre os seus sonhos, sobre como vai a família, né? Porque você vai ampliar sua rede de relacionamentos, isso vai te dar a oportunidade de crescer. Quando você for a algum evento, você pode interagir com uma pessoa que você não conheça, procure essa pessoa, seja curioso, interaja, busque um ponto de comum entre vocês. Isso é fantástico, tá? Esteja aberto para poder dialogar, evite entrar em fofoca, em crítica e se coloque sempre, gente, à disposição dos seus colegas de trabalho. Coloque sempre para uma atitude de servir. Não coloque dificuldade em ser uma pessoa de cooperação, de colaboração. Você vai ver que as pessoas vão te perceber de maneira muito mais positiva no ambiente de trabalho. No relacionamento social, que é aquele relacionamento com seus amigos, com as pessoas que você gosta, seja leal. Nada melhor do que ser leal com as pessoas. Nada melhor do que ser justo, né? Amizade tem a ver com lealdade. Então nós precisamos ser leais com as pessoas. Converse, interaja com as pessoas, preocupado muito com os sonhos dela, pergunte sobre os sonhos, sobre os projetos dela, mostre interesse, não fale só dos seus assuntos, que muitas vezes numa relação de amizade, numa amizade nova que está surgindo, a pessoa só quer falar sobre ela, aí passa 1 hora com um amigo de trabalho, 2 horas ali, e aí daquele momento 90% é falando só sobre ela esquece de escutar o outro, esquece de ouvir o amigo, esquece de perguntar sobre a vida do amigo, interagir mais. Então esse é um ponto fundamental, ou seja, é interagir com o outro preocupado também como está o seu amigo, como está a sua amiga, como estão as pessoas da sua relação social. Então esse é um ponto fundamental, né? Essa amizade que vai gerar assuntos comuns, pontos em comuns. Tenha tempo para cultivar essas amizades, né? Tem amizades que são muito especiais para você, então você precisa cultivá-las, perguntando como estão as pessoas, interaja. Tudo bem que nesse tempo de isolamento as pessoas estão cada um na sua casa, mas isso tem aí a questão das redes sociais, fazer conversas mais aprofundadas pelas redes sociais, como eu tenho insistido e falado isso, né? Vai gerar uma amizade mais profunda e às vezes vai cultivar até uma amizade. E aí eu quero perguntar para você, lembra aí de 2, 3, 4, 5 amigos seus que você talvez não fala há muito tempo.
talvez por ele morar fora numa cidade, por talvez você precisa resgatar uma conversa com ele. Pegue o telefone, liga para essa pessoa, manda um WhatsApp para essa pessoa, faz essa experiência com essa pessoa. Você vai ver como isso vai ser bacana. Faça essa experiência e faça a experiência da gratidão. Ligue para eles e diga assim, eu sou grato a você por isso, por isso e por isso. Então, é a gratidão junto com a amizade, né? Quantas coisas a gente é grato por essas pessoas que foram tão importantes na nossa vida e às vezes nem um telefonema ou um WhatsApp, faz tempo que a gente não liga. Eu sei que na sua cabeça essas pessoas já vão estar vindo aí. Então, seja grato, ligue para essas pessoas. Você vai estar cultivando o relacionamento, né? É como uma planta que está precisando de água, está precisando, sei lá, e dar um adubozinho, cuidar dela. Assim você vai estar cuidando dessa amizade. Relacionamento familiar, gente, né? Relacionamento familiar. Como é bom a comunicação em família, né? Mas muitas vezes o que gera, né, na família é a fofoca, eu já conheço o defeito do outro, o outro já conhece minha intimidade, e muitas vezes falta a gente conversar mais, falta a gente dialogar. Que oportunidade nós estamos tendo de dialogar com os nossos filhos, com as pessoas que nós amamos, com os nossos pais, né? Que oportunidade que a gente tem de fazer com que nossa família seja mais forte. É o momento de conversar, até sobre os nossos problemas, de pedir perdão, de perdoar, né? De lembrar o que eu talvez fiz e que eu gostaria de pedir perdão para o outro, porque se eu der o primeiro passo, o outro também vai dar. Então, o quanto que a gente precisa, né, tá junto ali, neste momento, o quanto que a gente precisa escutar a família, almoçar junto, trocar ideias juntas, fazer uma oração juntas ali na família. Olha que coisa maravilhosa, cultivar esse sentimento de respeito pelo outro. E uma coisa, gente, muitas vezes na família, para a gente conhecer o outro, a gente foca demais, eu chamo de reforço negativo. O que é errado do outro, o que é ruim do outro. Sabe o que você vai fazer para melhorar a qualidade do seu relacionamento? Foque agora no que é positivo do seu pai, da sua mãe, do seu filho, da sua tia, das pessoas da sua família. Foque naquilo que é positivo do seu marido, da sua esposa. O que é positivo? Então, muitas vezes a gente só faz o reforço negativo. Se a gente faz isso na educação dos nossos filhos, só reclama daquilo que ele está fazendo errado, daquilo que é o defeito dele, mas a gente esquece de elogiar, de ver a qualidade. É a apreciação. Aprecie o outro verdadeiramente. E por fim, um relacionamento amoroso, né? Aumentar a qualidade do relacionamento amoroso. A melhor coisa é também o diálogo. Dialogar assim os dois, olho no olho, conversar sobre os sonhos em comuns, conversar sobre os problemas, conversar sobre expectativas. Será que a expectativa do outro em relação a mim, como está? E o outro, né? O que ele tem de expectativa em relação a mim? Pergunte sobre as expectativas, né? Ou seja, cultive uma mensagem amorosa, uma flor, uma rosa, né? Você, esposo para esposa. Cultive coisas boas. Abra um álbum de casamento, deem mais uma olhada, né? Relembre bons momentos da família, de vocês dois. Tenham tempo para vocês conversarem, para vocês serem verdadeiros um com o outro. E aí, para parar, olhar no olho do outro e, acima de tudo, escutar. Uma coisa que é importante é ouvir, entender se foi aquilo mesmo que o outro disse, né? Se possível, mudar e, se possível, crescer juntos, amadurecer juntos, né? Então, esse é um ponto importante, porque muitas vezes o amor, né, fica naquela coisa, o amor, mas o amor pressupõe um diálogo constante, o amor pressupõe uma comunicação ativa, uma escuta ativa, um respeito, né, àquilo que o outro tem, o processo de crescimento do outro. Então, como é que está a relação de vocês? Como é que está a relação nossa? Discutir a relação, como dizem, né? Mas não é a palavra discutir no sentido de confrontar, é discutir no sentido de amadurecer, de escutar o outro. Então, é preciso cultivar este amor verdadeiro, é preciso cultivar a qualidade do outro, apreciar o outro, apreciar o meu marido, apreciar a minha esposa, para que um não tente fazer uma coisa diferente do outro, para que um dê apoio ao outro, né? Para que o projeto de um seja o do outro também, que o projeto caminhe junto, né? Porque se houver divisão, tudo que é divisão é ruim, e aí o relacionamento não cresce. Mas em síntese, todo relacionamento interpessoal, a qualidade dele pressupõe o diálogo. E eu pergunto para você, você
está sabendo dialogar? Você está sabendo comunicar adequadamente, fazer escutativa, empatia? Você tem feito o autocontrole das suas emoções? Você tem se conhecido? Você tem conhecido o outro? Então tudo isso vai ajudar a gente o quê? A aumentar a qualidade do nosso relacionamento. Então as dicas que eu dou para você: desenvolva a gratidão. Cultive relacionamentos e amizades que já estão distantes há muito tempo, né? Saiba procurar as pessoas para se interessar genuinamente com elas no seu ambiente de trabalho. Procure conhecer outras pessoas. Procure ter a escutativa, desenvolver essa escutativa. Pratique relacionamento de alta qualidade e você vai ter mais satisfação e você vai levar mais satisfação para o outro. Assim você vai cultivar relacionamentos verdadeiros, sinceros, e você vai conseguir transformar um relacionamento talvez que não esteja tão saudável para um relacionamento muito mais saudável. Assim a gente cresce com inteligência emocional e assim juntos a gente vai superar e vai vencer a crise, tá bom? Olha pessoal, estamos concluindo o nosso módulo de hoje, espero que vocês tenham gostado. E olha lá, sabia que o nosso curso vai ter certificado? Sim, eu vou dar certificado para cada um que concluir o curso. No final a gente vai ter um pequeno grupo de exercícios, né, para ver se vocês entenderam bem, né? Quem responder a isso vai estar tendo seu certificado, tá bom? A gente vai distribuir esse certificado. Então logo eu estarei divulgando o link, tá bom? Olha, divulgue o curso para seus amigos, para seus parentes, né? Dá tempo de fazer ainda. Agora vai ficar só até 10 de abril. Você vai ter acesso ao curso só até o dia 10, tá bom? Então aproveite todos os módulos, faça os módulos diários, os exercícios que eu estou propondo, né? E mesmo a pessoa que entrar agora de sua família ou do seu laço de amizade, né? Ou quem que você indicar, colegas de trabalho, ele pode ver todos os módulos até o dia 10 de abril, tá bom? Esse curso é feito para ajudar você, para ajudar seus amigos, sua família, para ajudar as pessoas de uma maneira geral, tá bom? Um grande abraço para vocês, espero vocês. O próximo módulo está fantástico, metas e esperança.